Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, retornando de férias agora no nosso primeiro vídeo de 2018, um feliz 2018 para você, seja um ano maravilhoso e cheio de mudanças na sua saúde, na sua vida, novas posturas, novas ideias, novos ideais, novas metas, novos objetivos, tudo de bom e tudo de novo para você e esteja acompanhando o nosso canal, acompanhando as nossas novidades também. E já retornando das nossas férias, eu quero dar aquele recado importante para você. Se inscreva para receber a nossa newsletter. Aqui embaixo tem um link, clica no link, cadastra o seu e-mail para você receber a nossa newsletter. Você vai receber periodicamente informações sobre o Autor da Própria Saúde. E se inscrevendo para receber a newsletter, se você é novo do nosso canal, você vai poder baixar o e-book gratuitamente, o e-book Farmácia na Quitanda, que mostra para você como as plantas comuns do nosso dia a dia, da nossa cozinha, que estão no supermercado, podem fazer toda a diferença na nossa saúde. Não perde essa oportunidade, cadastre o seu e-mail e participa comigo. E se você quer receber informações do Autor da Própria Saúde no seu celular, então registra o número do nosso WhatsApp, esse aqui é o número do nosso WhatsApp, registra no seu aparelho e me manda uma mensagem dizendo qual o seu nome e de onde você está falando, para que eu possa adicionar você nas listas do Autor da Própria Saúde e aí você também vai receber informações, periodicamente vai receber nossas novidades, atualizações, links de vídeo no seu celular também. E vamos falar sobre plantas medicinais. A planta que eu vim falar hoje para vocês é uma planta muito especial, pouquíssimo conhecida no Brasil e difícil de encontrar. Você vai me perguntar, Daniel, mas por que você está me falando de uma planta que é difícil de encontrar, que é rara, que é pouco conhecida? Bom, porque eu recebi um presente. Uma seguidora do nosso canal, chamada Roseli Silva, ela entrou em contato comigo porque ela tinha uma muda dessa planta e ela queria me dar de presente. E eu fiquei muito feliz em poder receber. Ela veio até a minha casa, me trouxe a planta. Vai ficar muito bonita essa planta, a gente vai ter muitos frutos dela. E como retribuição, eu estou fazendo esse vídeo em homenagem a Roseli e sobre essa planta, para que você possa conhecê-la. É uma planta maravilhosa, com incríveis propriedades medicinais, uma coisa realmente absurda de importante essa planta e de repente daqui pra frente ela pode começar a fazer parte da sua vida também. E hoje, em homenagem a Roseli e ao marido dela que vieram até a minha casa e me trouxeram esse presente, eu vou falar sobre a groselha indiana. E a groselha indiana também atende por outros nomes. Na Europa, por exemplo, ela é muito conhecida como Emblica, e na Índia e na Ásia ela é conhecida como Amla. E ela faz parte da medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana, assim como faz parte da medicina tradicional chinesa, e em toda a Ásia, Tailândia, Vietnã, Coreia, em toda a Ásia ela é muito utilizada medicinalmente porque ela tem incríveis propriedades medicinais reconhecidas nesses países há milhares de anos. E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essa planta. Na medicina ayurvédica é uma planta utilizada como tônico para elevar a atividade do sistema imunológico, controle do colesterol, da diabetes, como anti-inflamatório, para infecções. Bom, ela é utilizada para dezenas e dezenas de propriedades medicinais, né, para funções medicinais. Ela é muito utilizada. E, como eu disse, é um uso milenar que existe dela na Índia. É difícil encontrar um pé da groselha indiana no Brasil. Apenas pessoas que trazem sementes da Índia e que cultivam ela em proporções muito pequenas no Brasil, são produções domésticas mesmo, tem para produzir principalmente medicações tradicionais ayurvédicas, que são da medicina indiana. Para você comprar essa planta, com certeza você não vai encontrar nos supermercados ou nos fornecedores de plantas medicinais, você não vai encontrar essa planta. Então precisa ter alguém que realmente forneça, que tenha um pé dela para poder fornecer. Na internet você consegue encontrar, eu pesquisei na internet, existem sites que vendem alguns tônicos, xaropes e compostos feitos com a Emblica, feito com a groselha indiana. Né? E você pode comprar pela internet, vai chegar na sua casa e também você vai ter a oportunidade de usar essa planta. O nome científico dela é Phyllanthus emblica. E Phyllanthus é o mesmo gênero da quebra-pedra. Né? A gente tem a quebra-pedra no Brasil, que é Phyllanthus ninuri, e a gente tem a Phyllanthus emblica, que é essa planta incrível, e elas são da mesma família, ou seja, é um tipo de quebra-pedra. Só que ela é uma árvore, ela não é uma erva como a quebra-pedra que a gente encontra no Brasil. Ela é uma árvore e ela pode chegar até 10 metros de altura e produz uma grande quantidade de frutos que são extremamente azedos. Os frutos da emblica, eles são redondos, como uma bola de ping-pong mais ou menos, verde cristalino, um pouco transparente, e o sabor é extremamente ácido por conta da alta concentração de vitamina C, de ácido ascórbico que ela tem, que é uma das razões das propriedades medicinais que essa planta traz.
Sobre a toxicidade dessa planta, ou seja, a segurança da gente poder usar a planta ou não, porque é uma planta desconhecida, a gente fica meio com medo de colocar isso na nossa saúde, né, no nosso tratamento. Mas uma pesquisa tailandesa demonstrou que mesmo em doses muito elevadas e em períodos prolongados de tratamento, a planta não causou nenhum tipo de problema físico aos animais do teste. Ou seja, não causou toxicidade em nenhum dos órgãos, não causou mudança de padrão sanguíneo, nem dano neurológico. Bom, não causou nenhum dano aos animais, o que demonstra que a planta é segura para o consumo como tratamento, como medicamento e até mesmo como fruta. Somente nos casos de pessoas que têm diabetes e que tomam medicamentos para diabetes, essas pessoas devem tomar muito cuidado no consumo excessivo da groselha indiana, porque ela pode baixar demais a glicemia, pode causar até mesmo coma hipoglicêmico. Ela tem uma atividade de baixar muito o índice de glicemia, então é preciso tomar cuidado. Se você já toma, por exemplo, um controlador de glicemia, você precisa tomar cuidado ao usar a groselha indiana para não baixar demais a sua glicemia, então é preciso usar com moderação. No caso de gestantes, de lactantes e de crianças muito pequenas, o uso deve ser sempre acompanhado por um médico responsável, porque não existem estudos nesses casos, nem de crianças muito pequenas, nem de gestantes, nem de lactantes, para comprovar que seja seguro nessas fases. Então é preciso sempre acompanhamento médico se for fazer o uso dessa planta nesses momentos da vida. Como alimento, a planta também é muito utilizada na Ásia, né? Nos países onde ela se prolifera naturalmente, se utiliza ela como alimento, como fruta. E uma pesquisa canadense comparou as propriedades nutricionais da groselha indiana, da Emblica ou da Amila, comparou com a maçã, que é uma das frutas mais populares e comuns no mundo. E verificou-se que, primeiramente, a Emblica tem uma quantidade baixíssima de açúcares, o que já é um benefício para pessoas que têm problema de glicemia, para pessoas que estão tentando emagrecer, já é legal porque ela tem baixas concentrações de açúcar em comparação com a maçã. E ela é muito mais rica em proteínas, ela tem 3 vezes mais proteínas do que a maçã. Então ela também, nutricionalmente, é muito legal para pessoas que estão em fase de desnutrição ou que precisam de proteína. A Emblica é uma alternativa, é um recurso de proteínas muito importante. No caso da vitamina C, ela tem um absurdo de vitamina C, é uma quantidade realmente brutal de vitamina C. A gente vê frutas como a laranja, por exemplo, que tem 70 miligramas de vitamina C em 100 ml de suco. Você vê frutas como, sei lá, até a acerola tem 1.500, chega a 2.000 miligramas de vitamina C num fruto, né? É uma quantidade realmente alta. Já a Amila, a Emblica, ou a groselha indiana, ela tem uma concentração muito maior. Ela tem 5.800 miligramas em 100 gramas de polpa processada. O que isso significa? Se a acerola, uma acerola, tem mais vitamina C do que 7 laranjas, um fruto de groselha indiana tem 5 vezes mais vitamina C do que uma acerola. Então é uma quantidade realmente muito grande de vitamina C que a planta tem, o que é uma das partes responsáveis pelas suas qualidades medicinais também. Com relação aos minerais, também a planta é uma fonte riquíssima de minerais, seja fósforo, selênio, cálcio, magnésio, potássio, cobre, manganês. Ela é riquíssima em minerais, o que é extremamente importante para o controle da nossa saúde, né? Para melhorar a nossa saúde, principalmente na terceira idade, né? Onde há uma perda mineral significativa. Então realmente é uma planta muito interessante. E com relação aos aminoácidos essenciais, ela é riquíssima em 16 aminoácidos essenciais, ou seja, ela tem uma qualidade nutricional fantástica. As pessoas me falam assim, eu não consigo, eu perco peso muito rápido, eu não estou conseguindo, estou com anemia, eu estou com perda de massa, o que eu faço? Talvez a groselha indiana seja uma grande oportunidade para você melhorar o seu perfil nutricional por conta de todas dessas qualidades incríveis como nutritivas, né, que ela traz na sua fruta. Logicamente que por conta da sua concentração de vitamina C, ela tem uma potente ação antioxidante. Eu vi duas pesquisas, uma chinesa e uma indiana, que testavam os extratos alcoólicos dos frutos no combate de radicais livres no nosso organismo. Radicais livres são aquelas pequenas substâncias que estão no nosso organismo, né, fazem parte do nosso metabolismo, e que elas pioram estados, por exemplo, de doenças autoimunes, pioram o sistema imunológico, doenças inflamatórias, doenças crônicas, o envelhecimento está ligado com
com os radicais livres e até mesmo o surgimento de câncer está ligado com os radicais livres. E nessas duas pesquisas, o consumo da êmblica teve uma ação importantíssima como antioxidante, combatendo esses radicais livres e melhorando a qualidade do organismo. Então, como antioxidante, a planta teve resultados até mesmo melhores do que os antioxidantes químicos utilizados na medicina. No combate de febres e no combate das dores, né, como analgésico e como antitérmico, uma pesquisa indiana testou, porque a medicina ayurvédica usa muito a êmblica para controle de febres, né? Pessoas que estão em processo inflamatório acabam usando a êmblica para baixar a febre e regular as dores. E na pesquisa que foi feita com animais de laboratório, realmente se confirmou que a planta tem uma potente ação antitérmica e analgésica, o que melhora muito o perfil, por exemplo, inflamação da garganta, tá com febre, tá com dor, inflamação em alguma parte do corpo, tá com febre, tá com dor, inflamação do ouvido, inflamação das amígdalas, outros tipos de inflamação. Então a planta serve muito nesses casos, simplesmente tomando o suco dela. Você vai me perguntar, como é que eu tomo essa planta? Simplesmente tomando o suco. Se você tiver acesso à planta, aos frutos dela, você simplesmente faz o suco com os frutos. Se você comprar o medicamento pela internet, né, comprar algum composto feito com essa planta pela internet, aí você observe a posologia que está indicada na embalagem. Mas simplesmente o suco dos frutos já é um potente medicamento. Como protetor estomacal, protetor gástrico, né, evitando as gastrites e as úlceras gástricas, duas pesquisas indianas que eu encontrei demonstraram que o uso da planta em animais de laboratório evitou a formação de úlceras gástricas induzidas, ou seja, é dado para esses animais medicamentos que causam úlcera. E aqueles que tomaram os extratos da planta tiveram uma inibição dessas úlceras, ou seja, ele protege a mucosa do estômago, protege a parede do estômago. Mas isso em dosagens baixas. Uma pesquisa que eu encontrei, uma dessas duas pesquisas que eu encontrei, demonstrou que em dosagens muito elevadas ela pode piorar o estado das gastrites. Então é para usar com moderação, né? A gente não vai tomar em excesso quantidades muito altas para evitar essa irritação da parede do estômago que ela pode causar. Mas em doses baixas, né, em pequenas quantidades, ela tem uma ação muito benéfica em combater esses problemas estomacais. Como protetor do fígado, uma pesquisa realizada na Tailândia demonstrou que a planta também é hepatoprotetora. O que isso significa? Os animais do teste foram tratados durante 21 dias com uma dose alta de álcool etílico, ou seja, para causar o que seria, por exemplo, uma cirrose no animal. Então, durante 21 dias, eles tomaram doses elevadas de álcool. Depois desse período, durante 7 dias, eles tomaram somente o extrato da planta. E o que foi verificado é que os animais que tomaram o extrato da planta tiveram uma recuperação do fígado e uma melhora significativa nas funções hepáticas, demonstrando que a planta, sim, tem uma função protetora desse órgão e pode ajudar muito nos casos, por exemplo, de pessoas que tomam medicamentos que atacam o fígado, como paracetamol, medicamentos para tuberculose, anti-inflamatórios que destroem o fígado. Nesse caso, a pessoa inevitavelmente tem que tomar esse tipo de medicamento. A êmblica, ou a groselha indiana, ou a amila, tem essa propriedade de proteger esse órgão. E falando no uso de paracetamol, uma pesquisa indiana demonstrou justamente que animais que foram tratados com paracetamol de maneira crônica, ou seja, para causar danos ao fígado, quando tomavam os extratos da planta, o suco da planta, tinham uma melhora significativa do fígado, ou seja, havia uma proteção do fígado no caso do paracetamol. Nessas duas pesquisas a gente demonstra essa qualidade protetora do fígado da planta, que é excelente. Como protetor dos rins, a planta também é muito interessante. Uma pesquisa que eu encontrei que foi realizada na Tailândia demonstrou que animais que consumiam a planta, no caso do uso de medicamentos que prejudicam os rins, que danificam os rins, a planta conseguiu causar uma proteção, uma nefroproteção, ou seja, uma proteção das estruturas do rim. Tanto as estruturas, a arquitetura do rim estava preservada, como a função renal também estava preservada nesse caso. No tratamento das diarreias, também uma pesquisa realizada no Paquistão demonstrou que o suco da planta é muito eficiente em controlar as diarreias, porque ela bloqueia os canais de potássio no intestino. Bloqueando os canais de potássio no intestino, a gente tem uma redução do trânsito intestinal e assim a gente consegue impedir as diarreias ou controlar as diarreias. Então, nesse caso, o suco da planta também é muito eficiente. No caso de problemas respiratórios, a planta também foi testada, e especificamente no caso de tosses persistentes, né? Uma das indicações da medicina ayurvédica é que ela seja bom para problemas respiratórios. E ela foi testada na Eslováquia, e verificou-se que o suco da planta, simplesmente o suco da planta, foi tão eficiente ou mais eficiente do que alguns medicamentos químicos antitussígenos, ou seja, aqueles medicamentos que o médico te dá para evitar a tosse. Então, o que eu posso dizer para vocês é que
Tanto o suco da planta, no caso de tosses persistentes, quanto um xarope feito com a planta pode ser excelente para o controle das tosses. A planta também tem uma potente ação anti-inflamatória. Uma pesquisa realizada na Finlândia verificou as folhas da árvore, se elas eram eficientes como anti-inflamatórios. E verificou-se que sim, as folhas têm uma potente ação anti-inflamatória, porque ela modula o sistema imunológico, ou seja, a resposta do sistema imunológico à inflamação, ela consegue modular, reduzindo a inflamação, que é uma ação fantástica, e dessa vez não falando dos frutos, mas falando das folhas da árvore. Mas os frutos também têm uma potente ação anti-inflamatória. Uma pesquisa indiana demonstrou que o uso dos frutos, a aplicação dos frutos no caso de inflamações, teve também uma potente ação anti-inflamatória, muito provavelmente ligada à sua concentração de vitamina C. No caso da aterosclerose também, que é um problema do sistema circulatório, né, do sistema cardiovascular, uma pesquisa chinesa demonstrou que o uso da planta, na verdade não foi o uso da planta, mas de alguns dos princípios ativos presentes nos frutos, que foram isolados em laboratório e utilizados para essa pesquisa. Verificou-se que esses princípios ativos, quando administrados a animais com aterosclerose induzida, ela evitou a aterosclerose e melhorou muito a saúde do sistema circulatório. Já uma pesquisa indiana comparou o uso do suco dos frutos com a clorpropamida, que é um medicamento utilizado para a aterosclerose. E os resultados foram melhores do que a clorpropamida, porque reduziu significativamente o dano oxidativo nas artérias, melhorando a saúde do sistema cardiovascular. Então, nesse caso, seja um medicamento com princípios ativos isolados da planta, ou seja, o próprio uso dos frutos terá excelente ação no controle de problemas cardiovasculares. No caso de doenças degenerativas das articulações, como osteoartrite, osteoporose, onde há uma degeneração das cartilagens, uma pesquisa indiana demonstrou que o uso da planta, o uso dos frutos da groselha indiana, tiveram uma potente ação em proteger e conservar as cartilagens, evitando a progressão do problema, ou seja, evitando que a cartilagem continuasse a se degenerar. Então isso é uma informação muito importante para muita gente que sofre de problemas das articulações, além da canela de velho com erva baleeira e erva de São João, também o consumo dessa planta, né, da groselha indiana, vai trazer resultados excelentes para a conservação das suas articulações, evitando o progresso do problema. Já uma pesquisa realizada na Tailândia, nesse mesmo sentido, demonstrou que o uso da planta, o uso dos frutos, aumentou em 7,75% a produção de procolágeno, que é uma substância que nas nossas articulações vai se transformar em colágeno. Então quando você tem bastante procolágeno, mais colágeno vai se formando nas suas articulações, melhorando a saúde das suas cartilagens. Ainda o uso da planta reduziu em mais de 78% a ação da colagenase, que é uma enzima presente no nosso organismo, que acaba degenerando as cartilagens. Então se você tem maior produção de procolágeno e reduz a atividade da colagenase, você vai produzir cartilagens e vai ter uma melhor saúde das suas articulações, o que é fantástico no tratamento de artrites, artroses, osteoartrites, artrite reumatoide e tantas outras doenças que levam à degeneração dessas estruturas. No caso da contaminação de metais pesados, muita gente me procura falando: ah, metais pesados, como é que eu tiro os metais pesados do meu organismo? Como é que eu tiro o chumbo do meu organismo? As pessoas nem sabem se tem realmente chumbo, cádmio, zinco, cobre, manganês de excesso no organismo, mas a pessoa está preocupada em tirar isso do organismo. Bom, o que eu vou dizer para você é que o uso da planta foi testado e verificou-se que ela tem a capacidade de evitar os danos genéticos, as mutações genéticas causadas no organismo pelo chumbo e pelo alumínio. Então se você tem uma contaminação por chumbo ou por alumínio, o consumo dessa planta vai evitar as mutações genéticas, ou seja, vai evitar o desenvolvimento de câncer por conta do excesso de chumbo e de alumínio no organismo. Essa pesquisa também comparou a ação do suco da planta com a própria vitamina C isolada. E nesse trabalho de evitar a ação do chumbo e do alumínio no organismo, o suco da planta foi muito mais eficiente do que a vitamina C isolada, demonstrando que não é só o fato de ter vitamina C, mas de todo o conjunto de princípios ativos da planta que tem essa ação fantástica para o nosso organismo. No sistema imunológico, a planta também tem uma ação muito interessante. Um estudo chinês demonstrou que o consumo dessa planta aumenta significativamente a ação do sistema imunológico. Ela age como uma imunomoduladora, melhorando a resposta imunológica. Inclusive no caso de câncer, e foi testado com animais
com câncer, e nesses casos o sistema imunológico, no caso do câncer, teve uma ação muito mais eficiente. Isso é extremamente importante para quem sofre de câncer, né? Ter a atividade imunológica preservada e bem eficiente. No caso do sistema nervoso central, na questão da saúde do cérebro, né, em doenças degenerativas e tudo mais, uma pesquisa indiana demonstrou que o uso da planta por animais que tiveram amnésia induzida, esses animais não tiveram perda de memória, ou seja, é uma planta que preserva a memória das pessoas, preserva essas estruturas neurológicas cerebrais responsáveis pela memória, mesmo numa amnésia induzida. Ainda esses animais tiveram um aumento de cognição, que é essa capacidade vamos dizer, intelectual dos animais, de aprender e de tomar decisões, e também tiveram um aprendizado muito mais acelerado naquilo que foi indicado para esses animais. Então, o que demonstra isso? Essa pesquisa demonstra que o uso da planta pode ser um medicamento muito importante para pessoas que sofrem de doenças neurológicas degenerativas, como é o caso do Alzheimer, por exemplo. Então, nesses casos, o consumo da planta é extremamente indicado. Como antiviral, a planta também tem uma ação muito interessante. Ela foi testada numa pesquisa chinesa contra o vírus da herpes, tanto o tipo 1, que é o labial, quanto o tipo 2, que é o genital. E verificou-se que ela tem uma ação muito interessante porque ela inibe a replicação do vírus, ou seja, o vírus não se multiplica. Ela inativa o vírus, ou seja, ele fica dormente, como se fosse no estado de morte. E ela impede a síntese de algumas proteínas que são importantes para a sobrevivência do vírus. Então o vírus não consegue manter as suas estruturas. Com isso, há uma melhora significativa do quadro, tanto de herpes tipo 1 quanto de herpes tipo 2, com o consumo da fruta. No caso de diabetes e no controle do colesterol em pessoas diabéticas, foi testado também, uma pesquisa indiana testou a planta e verificou que o consumo dela reduz significativamente a glicemia. Então, no caso de diabetes, você tem uma redução significativa na glicemia pelo consumo do suco da fruta. Outra questão importante é no caso da dislipidemia, ou seja, o descontrole do colesterol em pessoas que são diabéticas. E verificou-se que, nesse caso, o consumo da fruta também teve uma ação de controlar o colesterol LDL, que a gente chama de colesterol ruim, porque ele leva as gorduras para as artérias, o VLDL também reduziu, triglicerídeos reduziu, o colesterol total reduziu. E o que aumentou? Aumentou o colesterol HDL, que nós vamos chamar de colesterol bom, porque ele tira a gordura das artérias e traz de volta para o fígado. Então, nesse caso, tanto da diabetes normal, como do caso de obesidade relacionada com a diabetes, a planta teve uma ação excelente e ajuda no controle do colesterol, das dislipidemias, da obesidade, melhora muito o perfil lipídico de pessoas que têm diabetes. No caso de diabetes tipo 2, uma pesquisa realizada no Paquistão demonstrou que o nível de glicemia e de triglicerídeos de pacientes com diabetes que consumiram o suco da fruta se reduziu significativamente em poucas horas, demonstrando que a ação dela é realmente efetiva e muito rápida no organismo. No caso das dislipidemias, que é o controle do colesterol, uma segunda pesquisa indiana que eu encontrei demonstrou que o uso dos compostos fenólicos encontrados nos frutos, os compostos fenólicos são um grupo de princípios ativos dentro da fruta, somente esses isolados da fruta puderam tanto reduzir a síntese de colesterol pelo próprio fígado, ou seja, reduziram significativamente a produção de colesterol pelo fígado, quanto também aceleraram a degradação desse colesterol no organismo. Essa ação dos compostos fenólicos reduziu significativamente as dislipidemias. Uma coisa muito interessante que eu encontrei foi o tratamento do vitiligo, que são aquelas manchas despigmentadas na pele que algumas pessoas têm. Uma pesquisa italiana demonstrou que pacientes com vitiligo que tomaram cápsulas preparadas com 100 mg do extrato seco da planta, 10 mg de vitamina E e 4,7 mg de carotenoides, tomaram essa cápsula durante 3 vezes ao dia, durante 6 meses, tiveram uma surpreendente repigmentação da pele. Resultados muito melhores do que aqueles alcançados com os pacientes que usaram os produtos convencionais tópicos aplicados sobre a pele. Agora eu vou falar para vocês sobre a ação dessa planta no tratamento do câncer. E vou dizer para vocês que tem muita coisa. As pessoas sempre falam para mim do noni, né? Ah, como é que eu faço para usar o noni? Onde é que tem noni? Coisa e tal. Porque o noni é proibido o uso no Brasil, né? As pessoas acabam fazendo um uso clandestino do noni, né? Plantando uma árvore para poder usar a fruta, porque é proibido comprar e vender produtos de noni no Brasil. A Anvisa proíbe. E no caso da Phyllanthus emblica, né, no caso da groselha indiana, ou da amila, ela tem uma ação antitumoral que eu não tenho, logicamente não fiz as pesquisas, eu não tenho como comparar, mas na minha opinião,
pelo que eu li sobre a planta, ela tem ação, se não for igual, melhor do que o noni. Certo? E com uma toxicidade muito menor, porque existem casos de toxicidade com noni. E nesse caso da planta a gente não encontra casos de toxicidade. Então ela tem uma ação que para mim me parece muito parecida com a do noni. E nos resultados que ela traz no tratamento do câncer. Então se você hoje sofre de câncer ou conhece alguém que sofre de câncer, talvez a amila ou essa groselha indiana seja um medicamento realmente muito poderoso como auxiliar no tratamento do câncer que a pessoa já faça. Então a gente encontrei muita pesquisa, muita informação e eu quero passar pelo menos um resumo disso para vocês agora. Para começar, uma pesquisa japonesa demonstrou que o uso dos extratos da raiz da planta, estou falando da raiz da árvore, fizeram extrato com elas, demonstrou uma potente ação antitumoral, seja no câncer gástrico, no câncer de colo do útero ou no câncer de pele. Nesses 3 testes em que foi testada a planta, a ação foi muito eficiente em controlar o desenvolvimento do câncer. Numa outra pesquisa tailandesa, realizada na Tailândia, demonstrou-se que o uso do pó seco dos frutos teve uma potente ação antitumoral em laboratório para células de câncer de pulmão e câncer do fígado. Então, nesses 2 casos, o uso simplesmente do pó do fruto seco teve uma potente ação antitumoral. Logicamente não foi testado com animais vivos, nem foi testado com humanos. Foi testado em laboratório, em placas de laboratório. Mas já demonstra que o fruto tem uma ação antitumoral muito interessante. Uma pesquisa indiana também demonstrou o uso do extrato da planta. E qual foi o resultado? No sistema imunológico existem algumas células chamadas, em inglês é NK, Natural Killer, mas em português a gente já chama elas de assassinas naturais. Elas são responsáveis por comer as células de câncer, e elas estão no nosso organismo. E quando a gente tem câncer, ou tem algum problema imunológico, essas células elas reduzem significativamente. Bom, o resultado dessa pesquisa indiana foi que o uso do extrato do fruto em pacientes com câncer aumentou 2 vezes a quantidade dessas células natural killer, ou assassinos naturais, que vão ajudar significativamente no combate ao câncer. Então só por isso a planta já seria importante no uso para pacientes com tumor. Ainda um outro estudo tailandês teve resultados impressionantes. O uso do extrato da planta reduziu significativamente o desenvolvimento de 6 linhagens de células de câncer humano. O coco caiu do coqueiro. Por exemplo, colo retal, cervical, mama. Bom, eram 6 tipos de células de câncer humano testadas em laboratório. O extrato da planta foi muito eficiente em inibir o desenvolvimento desse câncer. Ou seja, ela bloqueia o desenvolvimento dos tumores, o que é uma ação muito importante nesses casos. Ainda nessa mesma pesquisa, em comparação com células sadias, pegaram células de câncer de pulmão e células de pulmão sadias, aplicadas os extratos da planta, as células sadias não sofreram nenhum tipo de toxicidade, somente as células tumorais, o que demonstra que a planta tem uma seletividade. Ela ataca apenas as células tumorais e não ataca as células sadias, diferente, por exemplo, da quimioterapia, que acaba atacando o seu corpo inteiro e destruindo o seu corpo inteiro para tentar matar o câncer. Então, nesse caso, a planta tem uma ação seletiva muito importante em inibir o desenvolvimento do câncer sem danificar as células sadias. Outro fator importante com relação ao tratamento do câncer, presente nessa pesquisa tailandesa, foi que a aplicação do extrato da planta conduziu as células tumorais à apoptose. E a apoptose é a morte espontânea da célula. Ela entra em falência e ela morre por algum motivo. Então vários fatores ligados a essa planta conduziram as células tumorais à morte, levaram à apoptose. Ela aumentou a fragmentação do DNA, ou seja, o DNA dessas células foi destruído e por isso elas não tinham mais como produzir as suas proteínas para sua sobrevivência, e também aumentou no organismo o número a produção de enzimas ligadas à morte das células tumorais. Então por isso as células entraram em apoptose. Isso é uma informação maravilhosa para o controle do câncer. Uma coisa fantástica sobre essa planta também é que a aplicação do extrato sobre o câncer de pele, que é um câncer super agressivo, que se desenvolve muito rápido, que se espalha pelo corpo muito rápido. No caso dos melanomas, a aplicação do extrato da planta foi muito eficiente, chegando a reduzir até 50% o tamanho do melanoma, ou seja, do câncer de pele. Por fim, essa pesquisa também demonstrou que a aplicação dos extratos da planta reduziu significativamente a ação invasiva das células tumorais no organismo, ou seja, a infiltração dela em outros órgãos e outros tecidos, o que é extremamente importante para evitar a metástase do câncer.
E por falar em metástase, uma outra pesquisa tailandesa também demonstrou que a aplicação da planta, o uso dessa planta no caso de fibrosarcoma, que é um tipo de câncer que se espalha com muita facilidade pelo organismo, reduziu significativamente a migração de células, ou seja, reduziu significativamente a metástase do câncer, o que é um fator extremamente importante para o sucesso do tratamento, porque senão ele começa a se espalhar, começa no pulmão, se espalha para o fígado, para o rim, para o coração e para o cérebro, e aí a coisa fica complicada. No caso desse teste que foi feito com o fibrosarcoma, não houve migração das células, mesmo com estimulação, quando se estava utilizando os extratos da planta. Baseado em todas essas pesquisas que a gente trouxe sobre o tratamento antitumoral dessa planta, a gente tem na groselha indiana, ou na êmblica, ou na amila, um aliado muito potente no tratamento paralelo do câncer. Não é que você vai abandonar o seu tratamento do câncer, quimioterapia, radioterapia, para usar somente a planta, mas que a planta tem uma potente ação e pode melhorar muito os tratamentos convencionais e pode trazer resultados excelentes nesses tratamentos. Essa foi a amla, essa foi a êmblica ou a groselha indiana, uma planta incomum no Brasil, pouco conhecida, mas com potentes atividades medicinais, potentes propriedades medicinais, utilizada há milhares de anos nas medicinas tradicionais do Oriente e que hoje você conhece muito melhor e você sabe como usar. Se você achou importante esse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha. Se você tá gostando do canal, da produção do nosso canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui do lado tem o botão de se inscrever, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, então compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa. Compartilha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail e por qualquer outro meio que você possa compartilhar para que essa informação se distribua e mais gente possa ter contato com ela e se tornar efetivamente autor da própria saúde com o uso das plantas medicinais. Eu agradeço muito a você que me acompanhou nesse vídeo, muito obrigado por entrar em 2018 com o pé direito comigo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.